caminhar aqui hoje com a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. A partir do versículo 19. Um tema que foi trazido aí pelo Alan no final do mês passado, né? Semana passada ele falou sobre meditação, a maneira certa de meditar, e hoje a gente vai refletir e conversar a respeito da adoração. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Senhor Deus, te peço, Pai, direção, Pai. Abra o coração aqui de cada um, os ouvidos, Pai, para a sua mensagem. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entendê-la, Pai, a aplicar na nossa vida. Que possamos aí ser exortados por Ti e possamos aí ter sabedoria, a Sua sabedoria, Pai, pelo pouco que seja, pela fração que seja, Pai. Nos ajude, Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vou falar aqui um contexto para vocês um pouco. Jesus decidiu ali sair da Judéia e ir para Galiléia, ao norte. No meio do trajeto, ele teria que passar por Samaria. E era a hora, meio-dia, né? Fala o texto aqui, mais ou menos. Um calor muito grande. E ele decide descansar um pouco, ao lado de um poço. Os discípulos tinham saído para comprar algumas coisas para ele. E ele ficou sozinho. Nessa hora, uma mulher samaritana vem retirar água do poço. Era um horário que não era normal para as mulheres retirarem água do poço. Pelo calor da água e do ambiente ali, né? Normalmente as mulheres ali, elas faziam retiravam a água na parte da manhã ou no final da tarde. Mas a mulher, ela estava ali nesse momento que o Cristo estava ali, por Jesuscidência, né? E algo impactou essa mulher. Algo não, algo fora do comum para a cultura deles, que era ali o quê? Jesus se aproximar dela e falar com ela. Uma que ela era mulher. Mulher e homem, em público, mulher sozinha ainda, não falava com o homem ali. Outro, porque Jesus era judeu, né? E ela samaritana. Isso espantou ela. Porque desde a divisão do reino de Israel, entre reino norte e sul, a divisão a Samaria ficou como sendo a capital do reino do norte. E Judá, a capital do reino do sul. Jerusalém, a capital do reino do sul. E após essa divisão,
quando os israelitas entraram em cativeiro, pelos assírios ali, pelos babilônicos, o que aconteceu? Alguns judeus ali da região de Samaria se misturaram. Os povos foram misturados ali. A cultura dos judeus foram misturadas com outras culturas. E desde aquele tempo, até esse tempo aqui de Jesus, esse atrito entre samaritanos e judeus era muito forte. Eles eram inimigos. Eles eram inimigos. E esse é o contexto, assim. Aí Jesus pediu água para ela, e ela falou assim, nossa, você falando comigo? Você judeu e eu mulher? E Cristo fala sobre a água da vida. Se você soubesse quem está falando com você, você me pediria a água que jorra pela vida eterna. E ela falou assim, não, eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Aí Cristo foi no íntimo dela, falando a respeito de intimidades que só ela poderia saber. Aí ela falou, opa, vejo que o senhor é profeta, né? Ela ficou espantada. Então, e é engraçado, quando ela percebe esse algo sobrenatural em Cristo, ela pergunta algo aparentemente fora de contexto, né? Fora do contexto. Eu fiquei refletindo, nossa, por que ela mudou o tema para adoração aqui? Sabe? Por que ela já trocou por esse tema, por algo tão específico? Né? Um dos motivos que eu penso aqui foi pela a cultura da época, a adoração, era algo assim central. Era algo central para os judeus, para os samaritanos, mesmo porque o primeiro mandamento, né, amarás teu Deus acima de todas as coisas. Então isso era algo central para eles. Então, quando a gente percebe, ou quando a gente vê em alguém algo sobrenatural, que aparenta ser, a gente começa a tentar entender questionamentos da vida. Né? Por que a gente morre? Né? Por que a gente fica doente? Por que isso aconteceu comigo? As pessoas hoje buscam no sobrenatural coisas que importam mais para elas saber. E que elas não têm a resposta. São mistérios. São mistérios, dúvidas. Nós somos cercados deles. E a adoração, ela era um tema central no conflito entre samaritanos e judeus, sabe? Mas a adoração, gente, ela é um tema central não apenas na cultura, é um tema central para o ser humano. Porque assim, a gente nasce para adorar. A gente nasce para adorar, a gente tem uma sede espiritual que nos impulsiona para fora, para tirar de dentro o que a gente entende que nos faz falta, que estamos sentindo que acaba sendo algo que nos traz a saciedade, sabe? A gente traz para fora, olha, eu preciso fazer isso para essa outra pessoa, para esse outro ser sobrenatural, porque isso está dentro de mim e eu preciso me saciar. E eu preciso tirar de mim essa falta, sabe? Eu preciso ser completo. Eu preciso ser completo. Sabe, algo assim nos falta. Algo nos falta. Deus nos falta. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês aqui, depois da introdução, que o texto fala aqui pra gente, no versículo 20, quem está certo? Esse questionamento aqui da samaritana, né? Ela fala aqui, ó, vocês falam que o lugar certo de adoração é em Jerusalém, mas nós adoramos aqui nesse monte de Gerezim. Quem está certo? Quem é o melhor? Quem está com a razão? Ela está querendo entender essa questão e trazer a adoração para o povo dela.
Nós estamos certos. Ela quer ouvir isso de Cristo. Nós estamos certos. Eu não erro, né? Eu sou o meu próprio Deus. Eu sei das coisas. Eu sei das coisas. Na verdade, assim, ó, o pecado, ele inverteu. Nós somos feitos para adorar, mas o pecado inverteu essa lógica. Ele trouxe a adoração para o homem. O homem quer ser Deus e quer ser adorado por alguém. O pecado inverteu a lógica para que nós a lógica que nós fomos criados ali. E esse é um ponto que a gente tem que ficar muito atento, sabe? Por que eu estou aqui na frente? Por que eu vou na igreja? É para ser adorado? É para falar que minha igreja é melhor que as outras? É para falar que lá é a palavra verdadeira? Ou eu faço isso para Deus porque eu amo a Ele? Eu gosto, eu enxergo em Cristo o que Ele fez por mim e eu faço isso por amor a Ele? Ou eu faço para me aparecer e para parecer que eu sou santo, para parecer que eu sou do bem, para parecer que eu sou bom? A gente tem que enxergar o pecado que está dentro de nós, porque a gente nasceu para adorar, não para ser adorado. Muitos artistas se perdem aí, muitas pessoas se perdem quando ficam muito famosas, porque não suportam a atenção de todos em cima dela. A gente não tem estrutura para aguentar, né, a fama. A gente não tem estrutura para aguentar os outros julgando a gente o tempo todo. Nós não temos estrutura, nós não somos feitos para ser adorados. Nós somos feitos para adorar. Nós somos feitos para adorar. E sabe, parece estranho falar isso, né? O vazio de ir para adorar. A gente vê nesse versículo 20, ela quer saber, olha, onde é o lugar certo? Né? Onde é o lugar certo? Onde a gente deve ir? A gente tem que ter muito essa consciência que a adoração é muito além do local, de um momento de louvor, de um momento ali de canto, de um momento junto com os irmãos. É muito além daquilo, né? Quem limita a adoração a uma localização geográfica, assim, sabe? A um propósito, como eu posso dizer? Quem limita assim a um domingo de manhã, a um domingo à noite, quem limita a adoração nesse tempo, nesse período, está limitando, está fazendo durante a semana uma adoração a deuses, se ajoelhando a deuses desse mundo. Porque ele entende que é aquele momentinho só que ele está ali. Não é a vida dele. Porque a gente está ali na semana, passando por diversas situações e momentos, atenções voltadas para nós e para os outros, e pessoas ali idolatrando outras pessoas a todo momento, a todo instante. A gente tem que ter essa ciência que dentro da gente tem um ser ali sedento, sabe? A gente olha ali para dentro da gente, tem que enxergar o vazio. E esse vazio não vai ser completo num instante, numa localização geográfica. Não vai ser completo em um lugar específico, ali, onde a gente vai. Adorar, eu anotei aqui, adorar é a nossa vida. Está no DNA espiritual do ser humano. Quem vai para adorar está vazio, sabe? Quem é adorador de verdade está cheio. Porque está buscando dar real fonte a todo momento, a todo instante. A todo momento, a todo instante.
Enquanto a gente estiver buscando o lugar perfeito, a hora certa para adorar e discutindo a respeito disso, o perfeito de Deus nunca vai habitar dentro de nós. Nunca vai habitar dentro de nós. A gente tem que parar de discutir quem é melhor, onde é melhor. O melhor, o caminho, é o que ele fala aqui no texto, a partir do versículo 21. É a partir daí que a verdadeira adoração começa. Ele fala, creia em mim, mulher. Creia em mim. A partir dessa crença em Cristo, é que a gente começa a se tornar o verdadeiro adorador. Muitos aí estão adorando sem saber quem está adorando. Ele fala aqui para a samaritana. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês adoram o que não sabem. Isso aqui você vê muito também aqui, gente, no nosso dia a dia. Muitos não têm consciência que nasceram com um vazio dentro. Com um vazio que só é começado a ser completo em Cristo. Lá que começa. Lá que começa. E como Cristo aqui, né? Você pega Cristo começando seus trabalhos ali em Jerusalém, começa a passar por Samaria, o evangelho vai caminhando para os gentios e até os confins da terra. O evangelho está em movimento. Ele diz aqui, a hora chegou, a hora já chegou em Cristo. Se a gente não começar a partir dele mudar nossa forma de pensar, a gente não mudou de verdade. A gente não mudou de verdade. Ele fala aqui, ó, a nossa salvação vem dos judeus, né? Veio dele. É bíblico. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. E é nele que a gente começa a entender a verdadeira adoração. Entender a verdadeira adoração. E qual é essa verdadeira adoração? Qual é? Vamos lá, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se esses adoradores, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Enxergue essa sede que a gente tem. Enxergue esse vazio que nos faz buscar algo mais. Quando você entender isso, quando você for num jogo de futebol, a sua forma de enxergar aquilo vai ser diferente. Você vai ir ali para ter um momento com a sua família, um momento ali de ver algo que o ser humano criou. As coisas criadas vão ser diferentes para nós, vão ser encaradas diferentes. Não é algo que eu vivo para aquilo, sabe? Não é algo que eu vivo para aquilo. Eu vou num show para ouvir uma boa música. Eu vou lá para ter um momento ali de entender a minha cultura. Vou encarar diferente um show, vou encarar diferente uma partida de futebol. Eu vou viver a minha vida no dia a dia, que o eu, né? A adoração do próprio eu,
não existe mais. Você começa a enxergar a vida em outro contexto, de uma outra forma, porque agora seu espírito e a verdade que há em Cristo está dentro de você, está suprindo, está te complementando por inteiro. Aquela sede que você tem, ela vai embora. Ela vai embora. E quando a gente já está no meio, já somos transformados em Cristo, já estamos no meio evangélico, temos que cuidar disso também, sabe? Não é algo que se passou, é a idolatria, né? Os pecados, nós estamos vivendo, de certa forma, com machucados ainda, com dificuldades. Precisamos vir, claro, na igreja, adorar, se conectar com os irmãos aqui, estar junto, um intercedendo para o outro, orando para o outro, né? Mas a gente está ali para sermos exortados, modificados, moldados em Cristo. Mas agora é diferente, sabe? Eu estou indo em verdade. Eu estou indo em verdade. Eu não estou indo lá para idolatrar a minha igreja ou idolatrar eu por estar fazendo aquilo. Eu estou fazendo aquilo ali em verdade. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Somos feitos para adorar em espírito e em verdade. A gente tem que entender que a nossa verdadeira adoração vem de dentro, no espírito. Somos seres espirituais. E a gente tem que entender que a gente tem que andar na verdade. Tem que andar na verdade. Em Cristo Jesus, no sacrifício feito dele na cruz, deu a gente a chance de nos conectarmos a Deus de novo. E a gente tem que, como a gente fez hoje aqui, ó, relembrar todo mês, todo domingo, a todo momento esse sacrifício na cruz. O sangue foi vertido ali, um justo foi morto em nosso lugar para que a gente possa, para que o vazio que existe dentro de nós fosse pleno novamente em Deus. A gente tem agora o caminho direto através de Cristo junto a Deus. E Ele vai saciar de verdade o nosso coração se a gente entender que todos os dias, que a nossa vida, que somos feitos para adorar. Deus já está aí dentro do seu coração. Basta você perceber que Ele está ali todo dia. E você tem que alinhar o seu coração junto a Ele. Parafraseando o que o Alan falou semana passada. Eu achei impressionante. Deus já está ali no seu quarto. Você tem que chegar e sincronizar o seu coração a Ele. E Deus vai te mudar, cara. Te mudar mesmo, porque tem coisas que eu falava assim, nossa, como Deus vem trabalhando nisso. Como eu não tenho mais vontade daquilo. E cada um aqui tem as suas dificuldades, a sua caminhada no dia a dia. Sabe do que precisa e abra o seu coração ali. Faça uma meditação logo cedo. Tem um tempo ali de solitude, um tempo que você quer tirar para estar junto de Deus, sabe? E fala assim, Deus, tudo que eu quero fazer aqui essa manhã, esse dia de hoje, é adorar a Ti, Pai. É estar junto aos Seus pés e que cada coisa que acontece no meu dia, que eu tenha esse propósito de glorificar a Ti, acima de tudo. Glorificar o próximo. Vamos ficar em pé, vamos orar?